hoje vai falar de saúde e atenção, porque é um papo para você que está em Luiz Alves ou que mora em Luiz Alves ou está regularmente em Luiz Alves, conhecer um pouco mais da estrutura da Secretaria de Saúde. E a gente está aqui justamente no estúdio com a secretária, com a titular da pasta, a Juliana Wusti, com a gente. Secretária Juliana, bom dia, obrigado pela participação. E a senhora projetou já para esta reta final do segundo ano do prefeito Marcos, e junto com o próprio prefeito, eu sei que a senhora já projeta alguns avanços aí em termos de obras, né? E numa região que não a região da Vila Nova ali não é tão coberta assim, talvez, como passará a ser quando tiver uma UBS, né? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigada pelo convite, Jovan, obrigada, Mar Azul. Nós temos sim uma projeção de uma obra para a unidade para a localidade da Vila Nova. É uma obra que está em projeção ainda. O município de Luiz Alves é muito extenso territorialmente. E um interior muito vasto, né, Juliana? Muito vasto. Isso faz com que a gente tenha unidades praticamente em todas as dimensões do município. E ali é uma necessidade justamente pela distância dos moradores com as unidades de saúde que tem naquela localidade. Que já existe, mas é no Alto Canoas, que não tem possibilidade mais de... Está distanciado. Exatamente, está distanciado. Então Juliana, é uma forma de trazer saúde mais próximo dos moradores, né? Com certeza. E nesse caso, nessa tua experiência já de 2 gestões à frente do setor, um dos complicadores é justamente esse deslocamento, né, Juliana, para as regiões mais distantes, né? Exatamente. Isso sempre foi do município de Luiz Alves um déficit, porque a gente tem a necessidade de transporte público e lá é um município interiorano, não tem, né, como é que eu vou dizer, não tem esse interesse pelas empresas, então o transporte sempre foi um limitador. E a gente precisa, então, colocar isso mais próximo da população. A gente acredita que com essa unidade ali nós vamos abranger muito mais a população daquela localidade e localidades adstritas ali com a possibilidade de ofertar mais saúde. Você comentou que fica geograficamente próximo ao Nilo Guedes. Exatamente. Que é um ponto de referência de Luiz Alves, né? É um ponto de referência de Luiz Alves, exatamente. Porque eu tenho familiares que vão de Barra Velha ao Nilo para fazer compras, né? É quase um ponto turístico. É um ritual aqui da região. Juliana, bom, você começa com o prefeito Marcos, então, lá atrás, num primeiro momento do primeiro mandato, tomando o pé da situação. Exatamente. Você já poderia dizer que hoje, como é que estaria o setor hoje e vive-se, né, acredito, um momento bem diferente do que 6, 7 anos atrás, quando vocês começaram, né? Sem dúvidas. Nós começamos com uma secretaria muito desestruturada. Eu sou a convite do prefeito Marcos já desde 2017, do primeiro mandato, né? Nós tivemos muitos avanços, principalmente na média complexidade, que são credenciamentos, o contrato de empresas para vir prestar exames dentro do município. Nós não tínhamos, nós tínhamos apenas um laboratório de análises clínicas que faziam procedimentos para nós. Hoje a gente já tem oferta pelo menos 2, mas um ainda continua sendo só particular. Nós não tínhamos a possibilidade de ter exames de imagem dentro do município, nem raio-x, que é um simples raio-x, nós não tínhamos, né? Éramos tudo levado para o Hospital Marieta, que é a nossa referência, o município de Itajaí, ou os municípios vizinhos que tinham esse aporte, então, de saúde. Hoje a gente possui um equipamento de ultrassom, que ele funciona os 12 meses do ano, graças a Deus, e também a gente pode aportar para as pessoas que estão, né, necessitadas de raio-x, um raio-x dentro do Hospital Escola. Na média complexidade a gente avançou muito mesmo, inclusive com o Hospital Escola, que não é um hospital do município, mas ele tem parceria conosco, né, e nós vamos estar fazendo agora cirurgias eletivas que vai voltar a partir, provavelmente agora de meados de fevereiro, a gente está voltando com cirurgias eletivas, inclusive para ofertar para a região de saúde. Inclusive, Juliana, um novo momento não só de 2017 para cá na saúde, mas agora recente com essa redefinição, reestruturação do Hospital Escola. Não tem como deixar sem a parceria, né, Juliana? Não tem como deixar sem a parceria. E ele nos serve muito bem. Sim. Senão o município teria que ter uma estrutura para pronto atendimento. Hoje a gente usa aquela estrutura, tem uma parceria com eles, a gente mantém, claro, os profissionais médicos, né? Tem essa parceria. Só que para nós é um facilitador. E não tem por que não usar uma estrutura que ali grande, tem possibilidade de atender e ele tinha uma subutilização. Porque ele não é tão conhecido, não fazia cirurgias eletivas, então ele acabou sendo subutilizado por muito tempo.
ele servia para urgência e emergência e a gente não, né, internava sim, mas era no máximo 10 internações por mês. Não é o que um hospital de 40 leitos tem para oferecer, então não é isso. Vocês estão explorando mais a Exatamente. potencialidade do prédio, tem então. potencialidade, tem uma equipe nova agora administrando e que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente está muito crente nisso, né? Juliana, a gente lembra, e eu estava na assessoria de imprensa de Penha na ocasião, e eu elaborava diariamente os boletins da Covid, início, auge e já o declínio da pandemia. E sempre o padrão de Luiz Alves muito distanciado das outras religiões, das outras regiões, com relação ao avanço da pandemia, o avanço da Covid-19. E aí eu me lembro que é justamente essa situação geográfica diferenciada, né? Demorou mais para chegar e impactou menos, né? Exatamente, a gente sofreu menos também, né? Não que vocês não tiveram ali aquele receio, né? Não que a nossa população não sofreu, não que a gente não tivesse que ter todos os cuidados, como, né? Inclusive o hospital, na época, ele serviu como hospital de retaguarda clínica, ele é retaguarda clínica ainda, né? Pelo governo federal, ele serviu para acolher pacientes que estavam com a doença, né? Mas a gente sofreu menos, inclusive com dengue. Eu quero aproveitar já o eu ia te falar sobre dengue também. Então, eu quero aproveitar e falar, porque o município de Luiz Alves, diferente de todos os municípios circunvizinhos, agora é que ele está com caso de dengue. E ainda nem é caso de contaminação. A princípio, nem é caso de contaminação do mosquito dentro do município. Não é local, então. Não é local. Por enquanto, a gente não tem essa informação. O laboratório LACEN ainda está triando os exames das pessoas, né, que foram encaminhados para lá. Nós temos 2 suspeitos e a gente está aguardando esse resultado. Mas, a princípio, não é local. Então, vamos aguardar para a gente ver. Se der positivo e essas pessoas não passaram, não viajaram, não saíram de Luiz Alves, infelizmente, a gente vai estar com 2 casos de dengue daí. Sim, né? Situados. Nós temos 4 focos hoje, está sendo muito monitorado. Quero, por favor, chamar a atenção da população quanto aos cuidados que tem que ter, porque justamente eu acho que pela geografia de Luiz Alves, pelo fato de ser, ainda ter muita mata, eu acredito que seja por isso que nós não tínhamos dengue, porque a dengue é urbana, ela gosta do urbano, né? Sim. E justamente onde a dengue está, onde tem os focos, ele é o centro, por exemplo, de Luiz Alves, que chama o bairro Vila do Salto, que não é o centro, né? Mas ele é o mais desenvolvido, com mais indústrias, enfim. Cada cidade com a sua característica, porque nós temos, por exemplo, Araquari, né, Juliana, onde o bairro Itinga é uma outra cidade colada com Joinville, e vocês tiveram ao longo das décadas essa característica da sede de Luiz Alves ir se deslocando para a Vila do Salto, né? E hoje a Vila do Salto é o centro. É o centro. É o centro. A gente que é lá do centro não quer admitir, mas é o centro. Mas é o centro. Juliana, nesse sentido, vocês mantêm combate a endemias, vigilância epidemiológica, armadilhas. Tudo. Até quando nós não tínhamos, era obrigatório, né? A gente sempre teve as armadilhas, sempre fez as coletas das larvas e sempre encaminhou para o laboratório LACEN. Isso é fato. Até porque a gente não consegue ainda explicar por que Luiz Alves só está tendo agora. E eu espero, sinceramente, que já pare também, né? Sim, com a glória de Deus, que isso já pare. Que só deu um alerta para nós e já pare. Mas hoje, considerando a população, considerando os 2 casos suspeitos, a gente está em alerta máximo, porque nós não tínhamos nada e daqui a pouco a gente está com 2 casos suspeitos. Né? Voltando a Araquari, é uma epidemia sem precedentes lá, viu? Com 5.000% de aumento nos casos. Meu Deus. E é muito grave. É muito grave. É muito grave. Juliana, e nós temos ainda, perdão, né, Fique à vontade. mas nós temos ainda a possibilidade de vacina, que lógico, o Ministério deve ter olhado para os casos, para os municípios mais endêmicos possível, né? E só disponibilizou por enquanto para esses municípios. Então, a gente ainda está... o município de Luiz Alves, por exemplo, eu acredito que seria o último a receber justamente pela quantidade, né, pelo histórico de Luiz Alves. Pela demanda. E pela demanda. Uhum. Nesse caso, de qualquer forma, chegando, a Marazul está à disposição para um eventual cronograma, calendário de vacinação, a gente está à disposição para divulgar. Perfeito. Juliana, com relação, eu noto muito na página oficial do município uma integração de vocês através, eu não sei se o nome é NASF ou aqueles grupos de moradores de interior, grupos de idosos, encontros, caminhadas, vocês têm uma programação vasta nesse sentido, né? De integrar essas comunidades rurais, né? Perfeito, Giovanni, exatamente isso. Isso é atividade da atenção primária, então de equipe de ESF, né, Estratégia de Saúde da Família, com o apoio do núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF.
é essa configuração de NASF. Em algum tempo atrás, o Ministério da Saúde tirou, ele não achou que estava sendo válido, mas o município de Luiz Alves sempre entendeu que é muito válido e a gente continuou com a nomenclatura e continuou Sim. com, né, com os profissionais. Então, nós temos um fisioterapeuta, uma psicóloga e uma nutricionista. E desenvolve N trabalhos de apoio, porque nós ainda somos muito curativos. Mas a verdade, a ação da atenção primária, ela tinha que ser preventiva, ela não tinha que ser curativa. Então, a gente ainda está indo muito atrás da doença. Não está Entendi. pegando a pessoa para fazer a prevenção. Acho que O no NASF, Brasil ele não tem a não cultura da tem, prevenção, não né, tem, Júlia? nós não temos. A gente não aprendeu isso. Então, isso é muito difícil de interiorizar nas pessoas. E o NASF, ele vem justamente nessa pegada. Ó, vamos se alongar, vamos trabalhar em grupo. Às vezes, a mesma dor que tu tens é a que eu tenho, só que a gente não conversa, a gente não Sim. fala. Então, essa integração é muito importante. E a gente mantém, sim, a equipe NASF bem atuante. Aliás, a gente tem parceria, né? O Marcos, eu digo que ele é muito abençoado, porque a gente conseguiu uma equipe de governo que é muito parceiro. Eu Sim. tenho muita parceria da Secretaria de Obras, da Secretaria de Turismo, com a Priscila, com o Henrique, é maravilhoso. A Priscila é nossa freguesa Ah, aqui. eu sei! Juliana, com relação à ampliação física, estrutura física de UBS e tudo mais, como é que vocês pegaram e como é que está hoje? O que vocês conseguiram entregar para a comunidade no período? Ah, sim. A gente conseguiu entregar mais uma unidade, né? Durante esses 8 anos, então, de governo. A gente já está contando os 8 anos, né? Sim. Nós vamos entregar mais 2 equipes. Já foi homologada pelo Ministério da Saúde ano passado. Então, a comunidade da Vila do Salto terá mais uma unidade de saúde ali, naquele centro, né? Até que a gente remapeie o município e veja exatamente para onde vai, mas a princípio seria ali, porque ali é o aglomero de pessoas Sim, que a gente sim. tem. Então, pelas portarias do Ministério da Saúde, cada equipe ela tem que ter no máximo 7.000 pessoas adstritas, né, no seu território, e a gente na Vila do Salto ultrapassa um pouco isso. Então, nós entregamos 2 unidades totalmente reformadas, a unidade de Canoas, apesar da estrutura física pequena, a gente pegou com esgoto a céu aberto, a gente pegou com uma... Se hoje eu entrasse lá, eu acho que eu simplesmente fecharia. Sim, Mas como eu sei da insalubre. distância... Insalubre, exatamente, a palavra certa é insalubre. Como eu sei da distância que é para aquelas pessoas irem para uma unidade mais centralizada, a gente fez uma total reforma nela. Ela ainda serve, mas nós estamos indo buscar outra porque aquela estrutura já não comporta mais a quantidade populacional que transita ali, né? Então, a gente está entregando mais uma equipe agora esse ano para a Vila do Salto. E nós entregamos um centro de fisioterapia, graças a Deus, que funciona também, né, todos os meses do ano, mas com uma clínica ampliada de fisioterapia. Então, a gente está galgando ainda muita coisa e o município tem para oferecer muita coisa. Então, a gente tem na saúde muita coisa para oferecer ainda. Nós estamos também aproveitando, Gilvan, nós estamos com o atendimento ao autista, né? Que credenciamos uma empresa, a empresa Ama Litoral, e ela faz um trabalho magnífico. A gente noticiou aqui na época, inclusive, evitando aí o deslocamento dos autistas para outras cidades, né? Exatamente. E eles fazem um trabalho magnífico porque eles atendem os pais também. Porque tem empresas que atendem somente a criança. Não é só a criança que está na situação, né? São os pais, é a família que tem que aprender a lidar com isso. Então, inclusive nós, a gente passa de vez em quando por uma reciclagem para poder aprender. Porque é um número crescente, não sabemos se é ainda pelo diagnóstico rápido hoje, ou se antes a gente não enxergava, né, esses indivíduos. Todo mundo, já é meio que um senso comum. Nossa, mas como tem agora, antigamente parecia que não tinha. Se tinha a experiência de lidar com o excepcional, né? Exatamente. Mas a estrutura de APA e AMA já é diferente, já né? é A forma de lidar, totalmente né? diferente, porque eles são totalmente capazes, né? Claro, Sim. tem de leve, moderado e grave, Sim, né? sim. O grave, ele é mais limitado. Mas os demais, totalmente capazes. E a gente ou se escondia antes, a gente não sabe exatamente como é que era criado, como é que era, né? Então, eu não sei. Hoje o diagnóstico também está mais fácil, está mais rápido, apesar de ter vários, ainda tem muita coisa para ser estudada sobre o autismo, mas a gente deu uma caminhada bem boa, sim, graças a Deus. Okay. Juliana, a produção está me encaminhando aqui uma pergunta de ouvinte com relação à questão de atendimento nos postos. Esse ouvinte, ele é funcionário de uma empresa, ele foi designado para exames pela empresa e ele teve que esperar um pouco mais de 1 hora. Ele questiona se é uma situação regular ou se tem uma política para que não demore tanto.
Não, isso pode acontecer, Gilvan, até porque se não é algo programado dentro da agenda, ele vai aguardar o atendimento Ah, dele, né? entendi. Hoje nós Uhum. temos prontuário eletrônico, então assim, o que que isso significa? Quando o usuário ele chega na unidade de saúde, ele registra lá na recepcionista o que ele Sim, precisa e ele fica contando, o próprio sistema conta o tempo em que ele esteve na recepção até a triagem, até passar pelo médico, quando é a situação para médico, né? A gente não tem exatamente a noção do que ele precisou, mas se for exames de rotina, eu acredito que ele acabe, às vezes, tendo esse tempo mesmo. Isso pelas agendas programadas. Se a sim, sim. estratégia de saúde da família, ela tem que trabalhar com a agenda programada. Ela tem que fazer a agenda antecipada, ela tem que... É aquilo que Respeitar a ordem cronológica, tudo, né, respeitar a Gil? ordem cronológica, tem toda uma série de coisas que a gente precisa né, tá atendendo para estar... E essa demora pode acontecer, sim. Ok. Juliana, com relação, eu estive com você uma vez fazendo uma reportagem sobre algo que eu vi que vocês repetiram no ano passado, que é a campanha da arrecadação dos cabelos Do e da cabelaço. cabelaço e a autoestima que eu acho que é trabalhada, né, Juliana? É um trabalho bacana que já virou uma marca também da tua gestão. Já Né? virou. E hoje a gente não precisa nem fazer uma campanha tão grande. Aliás, eu aproveito e agradeço os salões, né, de cabeleireiros, porque eles mesmo, quando chega na época, eles já começam a coletar cabelos, a fazer a propaganda, a chamar a gente, olha, já comecei, já tem coisa aqui para vocês levarem. E é maravilhoso porque Esse ano que passou foi para Itajaí novamente? Foi para Itajaí novamente, para o Hospital Marieta. E lá tem as voluntárias que fazem as perucas. Então a gente acaba levando para lá, que é onde também nossos pacientes hoje oncológicos, nossas pacientes são atendidas, né? E é um sucesso essa ação porque todo mundo apoia e é muito bacana porque é muito gratificante, principalmente para as meninas ou para as mulheres mais jovens, porque elas se sentem que estão doando algo que Sim. tecnicamente não teria serventia mais, né? É cabelo, mas tecnicamente não teria mais serventia para elas, elas doam. Por exemplo, como se, né, um ato de amor, um ato de pensar na outra pessoa que vai ficar. E tem também aquele caso que ela vai lá e diz, não, eu quero cortar para doar. Sim. Então ela deixa crescer para cortar É para doar. intencional. É intencional, exatamente. É maravilhosa essa ação. Eu conversei com algumas pessoas que você me indicou na época lá, as moças, sempre dizendo que é dignificante, né? Você poder ajudar dessa Poder forma. ajudar Né? dessa forma. E as mulheres que trabalham lá no Hospital Marieta fazendo as perucas, que são também pessoas que são voluntárias, fazem um trabalho maravilhoso. Elas olham o perfil da mulher, não é de qualquer maneira, é um trabalho Sim, muito... sim. Eu até convido para ir lá um dia que tiver possibilidade para ir visitá-las e ver até como outras cidades que queiram até conhecer o outras trabalho, cidades, né? exatamente, é maravilhoso. Ou seja, a pessoa que vai ganhar é personalizado, né? É personalizado, é para ela. pra ela. É a cor do cabelo, é a cor do olho, enfim, é a cor da pele, é maravilhoso. Ok. Juliana, esse primeiro semestre, então, quais os desafios, além de projetar essas novas unidades, pontualmente, o que amanhã precisa ser feito, vamos dizer? Ai, meu Deus do céu. Então, a gente tem... Saúde nunca para, né, Giovana? Não adianta. Ah, eu zerei a fila. Isso não existe. A gente pode deixar a fila atualizada e fazer com que o usuário ele tenha exame em tempo oportuno. Que pode, Entendi. pelo eletivo do SUS, pode chegar a 3, 6 meses, a depender de como é requisitado, né? Então, assim, eu ainda acho que na saúde a gente precisa isso, oportunizar. O grande desafio da saúde, no meu ponto de vista, é te atender em tempo oportuno. Eu tive uma queda, eu preciso de um exame de ressonância, qual é o tempo que eu vou levar mesmo sendo considerado eletivo? Esse eletivo pode, o Ministério, a portaria diz que pode levar até tanto tempo, mas esse tanto tempo, qual é o tempo que você pode esperar? Entendi. O ideal é que a gente te atenda em até 3 meses. Então, acho que o grande desafio da saúde ainda é fazer saúde em tempo oportuno. E você sente isso no teu dia a dia, né? Todos os dias. Porque a gente não consegue atender nesse tempo desejado que a gente queria, né? E assim, com a pandemia, eu acredito que seja a pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas se viram numa situação um pouco mais difícil e elas dependem hoje mais do SUS. Então, a quantidade de pessoas que dependem hoje do SUS é maior do que antes. É um reflexo. Entendi. Não sei se chega a ser reflexo de pandemia, mas nós sentimos um reflexo de aumento de usuário. Ou vamos pensar positivo, tomara que seja a nossa saúde que esteja tão boa a ponto de as pessoas quererem vir fazer tratamento pelo SUS, né? E é bom o SUS, eu defendo muito. Eu não só defendo, mas a gente sabe que se fizer uma pesquisa em âmbito nacional hoje, em via de regra, as pessoas vão defender o modelo, mas vão
questionar a demora dos exames. Vamos. Isso é Brasil, Vamos. não é particularidade de Barra Velha ou de Itajaí, ou de Luiz Alves, ou de Não. Santa Catarina, é Brasil, é uma Brasil. demanda alta, mas eu acho que é um ganho fantástico, o sistema em si, como foi idealizado, né? Sim. Creio que agora na mão de uma ministra que é cientista, que é da área, acredito que a coisa vai melhor encaminhada, né? Eu né, também Juliana? acredito, estou com fé nisso, tá? A própria secretária de Estado, Carmen Zanotto, A Zanotto também. exatamente, também. com a É campanha... enfermeira, né? Enfermeira, é. Com a campanha que saiu agora das cirurgias eletivas, porque assim, se tu for pegar a tabela de cirurgias eletivas ou a tabela de cirurgias do SUS, olhar os preços, olhar os valores, é absurdo. Tu vai lá no Sigtap, existe um sistema chamado Sigtap, que é onde a gente consulta o preço dos exames de consulta, de cirurgias do SUS. É absurdo. Tem cirurgia de hérnia, por exemplo, que custa R$400. Então é uma coisa muito absurda. Não tem como tu não fazer um Sim, aporte de recursos, sim. porque não vai ter profissional que realize isso. É muito absurdo. Então a gente faz essa complementação de tabela. E ela fez nessa campanha agora uma Sim. complementação de tabela muito boa, que eu acredito que vai conseguir atender o maior número possível de pessoas, baseado na oferta boa que ela tem feito. E motiva o cirurgião também. Motiva, né? sem dúvida, o hospital, né? É muito gasto, então tem que ter essa contrapartida. Eu só sinto, eu desejaria até que a Zanotto ficasse em tempo integral no governo do Jorginho, mas eu acho que ela vai disputar Tem esse namoro Lages, aí, né? Talvez ela se ausente por conta da eleição municipal, e ela perdeu da outra vez lá por 60 votos, Juliana. Então acho que agora ela vai emplacar bonito agora, né? Você, Tem né? esse namoro, eu acho, nos tem. bastidores aí, né? E aí eu puxo de lá para Luiz Alves. E você, Juliana, tem pretensão política? Já foi meu convidada? Deus Já do pensou céu. nisso ou não? Já fui convidada, eu fui candidata, né? Já foi candidata, já fui teve a experiência de candidata, concorrer. Já tive a experiência de concorrer, agradeço muito, agradeço o Marcos por ter me possibilitado isso, que foi primeiro o convite foi dele, fui candidata a vereadora. Fui muito bem votada dentro do município, eu fiquei, como é que chama quando tu não Suplente. entra? Suplente, exatamente. Fiquei suplente, fiz uma votação muito expressiva e muito boa. A experiência foi boa, eu e a Bia até viemos conversando sobre isso, né? A experiência foi boa porque a gente vai e conhece exatamente a realidade não falada pelo Giovan. Eu vou à casa do Giovan e vejo a distância que é, eu vejo a dificuldade que é. Então, isso para mim foi uma escola muito boa. Só que pretensão nesse exato momento eu não tenho mais. Já foi uma experiência Mas agora boa. tu estaria muito mais preparada devido a essa vivência direta claro, nas comunidades. Claro, né? muito mais preparada. Tirando a Vila do Salto, qual é a maior comunidade, Juliana? Vila Nova. Vila Nova, Vila ali Nova. na região do Nilo mesmo, então. É por isso que a gente está decidindo Sim. fazer lá, porque há necessidade, sim. E é uma região que está em expansão, ela vai crescer muito. A gente está vendo as projeções, as pessoas estão comprando terrenos ali, estão desenvolvendo, e sim, é uma das localidades do município que mais vai crescer. Ok. Juliana, a gente agradece o espaço na agenda e coisa vamos agendar mais vezes, e você também, assim como a Priscila, venha mais vezes. Meu Deus do céu! Muito obrigada. Que freguesa. Muito obrigada, Obrigado Gilva. pela atenção aqui com a gente. Imagina. E o prefeito Marcos também. Eu espero que eu tenha respondido as Tudo perguntas, tranquilo, né? Vamos aguardar agora as informações, assim, quando você quiser, inclusive, tiver melhor definida a questão dessa UBS da Vila Nova, aí você pode entrar em contato com a Bianca, interage com a gente, grava um videozinho, anuncia, estamos à disposição. Muitíssimo obrigada. Campanhas também, utilidade pública em geral, Perfeito. Secretaria de Até Saúde. porque as vacinas estão em baixa, né? Sim. Devido aos fake news da vida aí, então sim. a gente precisa rever isso. Reforçar, né? Reforçar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada.